Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje aqui é dia 9 de janeiro. Vamos ler Gênesis 20. Abraão se mudou para Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali, como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. E o que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna a mim e ao meu reino culpado deste grande mal, desse grande pecado? O que você me fez não se faz com ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com a minha mulher. Além do mais, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa do meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor. Por onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas, para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho.
Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-lhe a ir embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo o que faz, disse Abimeleque. Jure em nome de Deus que não me enganará nem a mim, nem os meus filhos, nem a nenhum dos meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: Eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou o rebanho, do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: Por que você separou estas 7 das demais? Abraão respondeu: Por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus o chamou. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho.
Então, Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto, em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. No monte do Senhor se providenciará. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Ló, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho, Buz, seguido de Quemel, antepassado dos arameus. Quezede, Azor, Pildás, Gidlaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Esses foram os oito filhos de Milca, que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumar, sua concubina, lhe deu 4 filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Amém. Vamos ler Mateus 7, versículo 15 a 29. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas à multidão, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Amém. Salmos 9, de 1 a 12. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizestes. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante da tua presença. Pois julgaste meu direito e minha causa. De teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruístes os perversos. Apagaste o nome daqueles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arraste
suas cidades, e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reúna para sempre. O Senhor, porém, reina para sempre de seu trono. Executa o julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos. Pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora seu clamor. Amém. Provérbios 2, de 16 a 22. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte. É a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido. Jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Amém. Assim, chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico. Oremos. Senhor, grata estou, Senhor, por mais essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre suas escrituras. Obrigada, Deus. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pela minha saúde. E quero te agradecer também, Senhor, pela vida de cada pessoa que está ouvindo a sua mensagem. Pessoas que estão fazendo o estudo bíblico junto comigo. Quero te pedir, Senhor, que não nos deixe desistir, de modo algum. Ainda que venham os obstáculos, mas que possamos permanecer fortes, pois vem do Senhor a nossa força. Obrigada por nos dar entendimento dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.